Meus irmãos, eu gostaria de saudar a todos nesta noite com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos amados, é desafiador falar sobre esse tema tão importante, tão rico, tão grandioso e tão glorioso. Falar sobre a reforma, falar sobre os nossos antepassados, falar sobre como as pessoas viam a salvação, de como as pessoas, por conta de sua ignorância, por conta do seu distanciamento da palavra de Deus, elas praticamente não tinham acesso às Sagradas Escrituras até que um homem chamado Martinho Lutero decidiu protestar, decidiu colocar aquelas 95 teses na porta de Wittenberg, no castelo, se não me engano, aqui, se minha memória não estiver equivocada. E ali aquele homem comprou uma briga com o Papa, que não só era uma grande autoridade naquele período, mas tinha um poder enorme, um poder político, um poder de mandar prender, de excomungar, de mandar matar todo aquele que se opusesse à sua forma de entendimento com relação à salvação, suas tradições, colocando assim suas tradições acima das próprias Escrituras Sagradas. Moisés falou muito bem sobre as Escrituras, sobre somente as Escrituras. Nosso desafio hoje, meus irmãos, é falar sobre somente pela graça, mediante a fé, o homem é salvo. Por isso que eu digo que é muito desafiador, visto que muitos têm percepções diferentes sobre salvação, né? Só para se ter uma ideia, no passado, as pessoas, a pergunta que mais se fazia no período medieval, na era medieval, era: como posso ser salvo? Como posso ser justo diante de Deus? As pessoas se perguntavam como poderiam elas serem salvas. Elas encontravam respostas principalmente por meio da igreja que dominava aquele período, a Igreja Católica. Existiam alguns pensamentos sobre a questão da salvação, que eu queria aqui rapidamente destacar como era que alguns grupos viam a salvação. Por exemplo, o pelagianismo, no IV século, defendia que o homem não havia herdado a natureza pecaminosa e que, portanto, o homem poderia se salvar por seus próprios méritos. Ou seja, eles entendiam algo contrário às próprias Escrituras, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, dizia que o nosso representante legal ou federal, Adão, pecou. E aí a Bíblia nos diz que, uma vez que Adão pecou, logo todos pecaram, né? Logo o pecado passou a todos. Então, quando o homem nasce, ele já nasce com a pecaminosidade, com a natureza pecaminosa. Como diria o salmista: eu nasci em iniquidade, e em iniquidade me concebeu minha mãe. E todos nós que somos pais sabemos que o pecado está presente em nossos filhos desde muito cedo. Nós podemos observar eles fazerem os seus dramas para obterem alguma coisa de nós, né? Nós podemos observar, se tiver mais de um filho, né, a disputa entre eles. Isso é uma demonstração de que o pecado já está arraigado no homem. Infelizmente, existiam naquele período pessoas que, no passado, pensavam dessa maneira.
Alguém já disse que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Acho que essa frase é de Jean-Paul Sartre. Será que o homem é bom mesmo? Jesus Cristo disse que bom só há um, que é Deus. Mas aí alguém vem lá e diz que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe. Ora, se a sociedade corrompe, então quer dizer que a sociedade é má. Suas práticas são más. Ora, não dá para você separar esse homem da sociedade. Então, é absurda essa ideia, né? Aquela outra ideia que tinha, né? O semi-pelagianismo. Eles defendiam a ideia de que a graça de Deus cooperavam simultaneamente para a salvação, sendo esta a visão predominante do contexto da igreja medieval. Qual era a ideia? Faça a tua parte, lembra aquela famosa frase, que eu te ajudarei, né? Essa é a ideia. Meus irmãos, os irmãos sabem que essa ideia não está na Bíblia, mas muitos acreditem, muitos dizem que está na Bíblia. Mas eu posso te garantir, algumas vezes que pude ler a palavra de Deus, não tem essa passagem na Escritura. Mas muitos dizem, Deus disse, faça a tua parte que eu te ajudarei. Isso não é verdade. Na realidade, se o Senhor não tiver misericórdia de nós, estamos todos perdidos. O semi-agostinianismo era um outro grupo que defendia que a graça de Deus toma a iniciativa e a vontade é despertada em sinergismo ou ação mútua, onde a graça vem antes da ação humana, podendo este aceitar ou rejeitar. Porém, meus irmãos, os reformadores, eles têm uma resposta diferente para essa questão. E é justamente sobre essa resposta que nós iremos tratar nesta noite. A resposta é que o homem é salvo unicamente pela graça, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E o texto que nós iremos trabalhar nesta noite se encontra em Efésios 2, a partir do versículo 1. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1, se você puder abrir a sua Bíblia, eu agradeceria muito para a gente acompanhar essa mensagem. Livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 1, estaremos lendo até o versículo 10. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 1. Confesso que já preguei nesse texto há um tempo atrás, mas é o texto mais apropriado que eu encontrei para falar sobre a graça e sobre a fé. Assim nos diz então a palavra do nosso Deus. Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, e nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas.
Amados irmãos, Paulo trata no primeiro capítulo dessa carta sobre a salvação e ele fala que a Trindade é quem fez tudo isso. Não existe salvação fora do plano redentor e eterno de Deus. Paulo deixa isso muito claro em seu primeiro capítulo. Neste segundo capítulo, nós observamos que Paulo agora vai falar sobre o passado desses irmãos e vai falar de como Deus, por meio da sua bondade, amor e misericórdia, interviu em meio à pecaminosidade destas criaturas. Ao mesmo tempo, logo em seguida, dos versos 8 ao 10, Paulo vai falar, vai trazer uma definição dessa salvação. Ao mesmo tempo, ele diz que essas pessoas, uma vez que foram regeneradas e foram, consequentemente, vocacionadas, elas foram chamadas para andarem nas boas obras. Então, o que Paulo está propondo aqui, meus irmãos, para mim e para você, é que existe em meio a esse mundo corrompido, marcado pelo pecado, marcado pela injustiça, marcado por diversas coisas que contrariam a vontade de Deus, Paulo vai dizer que a graça de Deus é a resposta para esse mundo corrompido, para o pecador, para aquele que se encontra perdido e impossibilitado de chegar até Deus, mediante a fé, mediante a graça que é concedida. Então vamos lá, vamos tentar pouco a pouco falar dessa questão. Nos 3 primeiros versos que a gente leu, Paulo diz que Deus nos deu vida. Quando ele diz ele nos deu vida, o sujeito aqui é Deus, né? Estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Veja, inicialmente, nesses versos, como Paulo, ele traz um diagnóstico de quem é o homem. Ele diz que o homem estava morto em seus delitos e pecados. Ora, tente falar com um morto, será que ele vai lhe ouvir? Tente pregar para um morto, será que ele vai lhe ouvir mesmo assim? Tente beliscá-lo, será que ele vai se mover? Não, ele não vai. Alguém já falou, o D.A. Carson estava contando numa ministração que ele fez recentemente aqui no Brasil, na Conferência Fiel, e tinha um homem de Deus lá onde ele ensinava, um amigo dele. Ele disse que quando ia ensinar os pregadores acerca de como pregar a palavra, muitas vezes ele pegava esses pregadores, levava esses pregadores até o cemitério, próximo daquele lugar, e mandava que eles ali pregassem. E aí as pessoas não entendiam muito bem o que ele queria fazer com aquilo, o que ele queria ensinar com aquilo. Mas ele dizia a seguinte coisa para aqueles que ele estava ensinando. Olha, é o seguinte, vocês vão pregar a palavra para pessoas que são mortas espiritualmente. Elas andam, elas fazem um monte de coisas, elas exercem um monte de funções na sociedade, aqui eu estou colocando isso com as minhas palavras, elas podem obter sucesso, elas podem administrar, elas podem casar, ter filhos, mas uma coisa que está impossibilitada aos pecadores é o fato de que eles estão mortos e eles, por si mesmos, não podem responder à pregação de vocês. Qual era o conselho, então, dele? Por isso que eu aconselho vocês a depender de Deus e da graça de Deus, porque somente Deus pode fazer de alguém morto algo vivo. Somente Deus pode vivificar. Somente Deus pode dar vida. Porque o homem está morto em seus delitos e pecados, em suas transgressões. Como é que se manifesta isso? No verso 2, Paulo responde. Ele diz, nos quais andastes no passado,
no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, assim como os demais. Veja como é o comportamento de uma pessoa que está morta em seus delitos e pecados. Paulo diz que ela segue o curso deste mundo. Quais são os valores deste mundo? Pergunto a vocês. Ora, a gente sabe muito bem que os valores deste mundo são totalmente contrários aos valores de Deus. Esse mundo prega e ensina, por exemplo, o valor do materialismo. Quantos céticos não existem neste mundo hoje em dia? Quantas pessoas até dizem que Deus não existe? Quantas pessoas, por exemplo, este mundo diz que o que é verdade para você pode não ser verdade para mim. Eles relativizam. Ora, quer dizer então que não existe verdade absoluta, não é? De acordo com a concepção do mundo. Não existe uma verdade absoluta. Ora, se não existe uma verdade absoluta, logo a Escritura é desprezada. E se a Escritura é desprezada, Deus também é desprezado. Então o homem vive sem Deus e sem esperança, visto que ele segue o curso deste mundo. Este mundo com seus valores, esse mundo do jeitinho, esse mundo corrupto, este mundo onde há interesses escusos, este mundo que ama e deseja praticar tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. E aí Paulo diz que esse mundo, diz que antes nós andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. Ora, meus irmãos, o mundo que a gente vive é assim. As pessoas andam do jeito que elas querem, da maneira que elas querem, da forma que elas querem. Ou seja, elas seguem as suas paixões. Elas andam do jeito que gostam. Se algo traz felicidade para elas, não, tudo bem. Se traz felicidade para mim, não importa que se meu pai ou minha mãe diz que é certo ou errado. Isso traz prazer para mim, se traz alegria para mim, então é bom, eu posso. Eu tenho minha vida, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Essa é a cultura desse mundo. Andar de acordo com os desejos carnais, meus irmãos, é algo natural ao pecador. O que o pecador sabe melhor? Pecar, meus irmãos, é isso que o pecador mais sabe fazer, pecar. Pergunte se o pecador sabe andar de acordo com os caminhos de Deus, sabe andar em santidade, sabe andar em obediência, sabe honrar pai e mãe, sabe obedecer os mandamentos de Deus. Não, o pecador, ele transgride os mandamentos de Deus, a lei de Deus, porque ele quer andar de acordo com seus desejos. Ele não quer que ninguém incomode, ele não quer que ninguém se intrometa na sua vida, ele não aceita conselho de ninguém. É dessa maneira que o mundo anda. E aí, se o mundo anda desse jeito, o que acontece? Paulo vai dizer quais são as consequências de se andar dessa maneira. No verso 3, na parte final do verso, ele diz que éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Quais são as consequências? Ora, nós somos filhos, Paulo diz, filhos da desobediência. Desobediência a quem? De acordo com a Escritura, nós somos filhos da desobediência a Deus. Porque Deus é o nosso Criador, nosso Salvador, nosso Redentor. A Ele é que devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a obediência. Ele é a autoridade máxima. A lei que Ele deu é para que obedeçamos. Uma vez que eu e você, que Deus nos deu a lei, e nós a transgredimos, mentindo, adulterando, roubando, matando, se prostituindo, eu estou transgredindo a lei de Deus e estou andando em desobediência. E se eu ando em desobediência, eu sou um filho da ira de Deus.
A consequência, portanto, qual é? Eu sou um inimigo de Deus. Eu estou desprovido da vida de Deus. Estou separado da glória de Deus. Eu não ando com Deus. Eu não me interesso pelas coisas de Deus. Como diria Paulo em um outro lugar, lá em Romanos, como está escrito, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Como disse Isaías, né? Isaías diz que todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um andando pelo seu próprio caminho. Olha que coisa, quando você lê Isaías 53, Isaías diz mais. Ele diz que, em virtude da gente andar dessa maneira, ele diz que eu e você não damos crédito à pregação dele. Veja que coisa. Ora, o profeta pregava a palavra de Deus. Qual era o dever daqueles que ouviam? Obedecer a palavra. O que as pessoas faziam? Não davam crédito à palavra. Entravam no ouvido e saíam no outro. Daí porque o próprio Isaías vai dizer em outro lugar, Jesus até repete, ele diz, esse povo, ele me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ora, como é isso? Eu digo, eu creio em Deus, mas depois eu ando do jeito que eu quero, da forma que eu quero, faço o que eu quero, faço o que eu gosto. Então eu não creio em Deus, porque crer em Deus é crer e agir de conformidade com Deus. Então quando lemos a palavra, meus irmãos, podemos constatar que é terrível o fato de que nós estamos mortos, e estamos tão mortos que só fazemos transgredir. Só pecamos. E a consequência qual é? A ira de Deus. Ora, por que Deus se ira? Muito simples. A Escritura nos diz que Deus é um Deus santo e é um Deus justo. Como é que Ele faz ao ver o pecador pecando? Ora, o pecador está pecando contra Deus, contra o caráter de Deus. Uma vez que ele está pecando contra Deus e o seu caráter e sua lei, então Deus faz o quê? Eu vou derramar ira sobre essa pessoa. Por quê? Porque ele não foi feito para isso. Nós não fomos criados para andar em desobediência a Deus. Nós não fomos criados para andar em transgressões, em delitos, em pecados. Deus nos criou para que andássemos de acordo com a sua palavra. Deus nos criou para o bem e não para o mal. Deus nos criou para viver em santidade, em harmonia. Deus nos criou para vivermos uma relação justa, honesta, uma vida piedosa. No entanto, nós falhamos, nós pecamos, nós erramos, e a consequência é a ira de Deus. Eu sei que talvez você não vá gostar muito de eu falar da ira de Deus, mas, meus irmãos, é melhor eu falar agora do juízo de Deus, da ira de Deus, enquanto você ainda tem vida e pode se consertar com Deus, do que eu deixar de pregar esta palavra agora e você dizer assim, não, aí depois eu vejo essa questão. A qualquer hora o juízo de Deus pode surgir na vida de qualquer um de nós. A razão dele não surgir ainda é porque as misericórdias do Senhor são grandiosas e elas se manifestam a cada manhã. Essa é a razão. Mas a ira de Deus, com certeza, haverá de se manifestar de modo pleno, claro, na vinda do Cristo, mas de modo parcial, toda vez que qualquer um de nós parte desta vida. Então, ela pode se manifestar se a gente não estiver debaixo da graça de Cristo. Aí ela pode se manifestar. A partir do verso 4, nós encontramos a resposta de Deus para pecadores, para os transgressores, para os que andam segundo as paixões, para aqueles que vivem uma vida egoísta, distante dos caminhos de Deus. Qual é a resposta de Deus? Deus não fica inerte, não fica parado. Ele providencia um meio, ele providencia uma saída. E aqui nós encontramos no versículo 4, que diz, mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros
a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Veja que Paulo faz aqui. Ora, todos sabemos que Paulo foi um grande perseguidor da igreja do Senhor. Sabemos que Paulo era um homem zeloso, que arrastava as pessoas de suas próprias casas, que mandava prender os cristãos. O próprio Paulo saiu com cartas para ir a Damasco com o intuito, com o fim de prender mais cristãos que estavam pregando em nome de Cristo. Em nome do seu zelo, ele perseguia as pessoas, maltratava e até consentia com a morte, como foi o caso de Estevão. Mas Deus, ele diz aqui, mas Deus que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Olha, quem é que está falando? É Paulo. Esse homem tem autoridade, tem propriedade e solidez para dizer que Deus é rico em misericórdia. Aí ele fala do amor de Deus, da bondade de Deus, da graça de Deus, tudo, meus irmãos, mostrando para mim e para você que Deus é glorioso, é grandioso, e apesar de Deus ser um Deus justo, santo e que não pode contemplar o mal, Ele se compadece de pecadores como eu e você. Ele tem compaixão de nós. Ele atenta para as nossas faltas, Ele atenta para a nossa vida, para nossas almas. Ele olha para nós e vê pessoas ignorantes, como disse o Senhor Jesus quando estava na cruz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sim, quando o homem vive em transgressão a Deus, vive pecando, andando de acordo com seus próprios desejos carnais, ele não sabe o que faz, porque ele está simplesmente desprezando o seu Criador, e ele é simplesmente uma criatura, que está sujeito a qualquer hora a ser chamado para prestar contas com Deus. Então, aqui Paulo diz para mim e para você que Deus interveio, que Deus agiu em nosso favor. E como é que Ele fez isso? Por meio de quem Ele fez isso? Por meio de Jesus Cristo. Ele nos ressuscitou, Ele diz, juntamente com Cristo. Foi Cristo que realmente veio cumprir o plano redentor. E só existe ressurreição para mim e para você, porque Cristo morreu em nosso lugar. Porque Cristo assumiu a nossa culpa. Porque Cristo assumiu os nossos pecados e as nossas transgressões. E ele diz que, além disso, de Deus ter misericórdia e amor por nós, ele diz que Deus nos deu o privilégio de assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ora, o que Deus estava fazendo aqui? Além de nos dar o rico privilégio de ser salvo, Ele nos deu uma posição juntamente com Cristo. Agora somos herdeiros juntamente com Cristo. Herdeiros, meus irmãos, do perdão, com certeza. Que bênçãos são essas nas regiões celestiais? Bênção do perdão, da reconciliação, da paz com Deus, de poder agora ter condição de lutar contra o pecado por meio da graça que habita em nós. Agora o pecado não reina mais, não governa mais, não tem a última palavra sobre nossas vidas, porque agora o Espírito Santo de Deus age em nossas vidas, operando santidade, operando por meio da palavra de Deus, nos instruindo, nos guiando em toda a verdade de Deus. Então Deus nos deu essa nova posição e nos deu essa capacitação para poder agora vivermos em uma nova vida. E aí eu queria, então, a partir do verso 8 até o 10, para concluir, o dever que eu e você temos, o propósito com o qual Deus nos fez. Verso 8, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus,
para que andássemos nelas. Ora, o que está acontecendo agora aqui? Para onde Paulo quer levar estes irmãos? Ele fala primeiro quem éramos no passado. Depois ele mostra que Deus interveio. E agora ele traz uma resposta muito interessante. Ele diz que tudo isso foi pela graça. Essa salvação grandiosa não foi por meio de um mérito humano, porque ele diz, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Me recordo agora de Martinho Lutero. Ora, Martinho Lutero, ele desejava muito ser salvo. Era o que ele mais queria. E diz os historiadores que ele ficava irritado com o próprio Deus, porque ele não conseguia ser justo. Ele não conseguia ser salvo de jeito nenhum, porque ele se fazia diversas penitências, né, ao ponto em que isso pudesse trazer paz para ele, mas ele não sentia paz. Né? A gente sabe que a Igreja Católica, ela adotava algumas práticas que alguém, porventura, desejasse ser salvo, tinha que se utilizar delas. Eram 7 essas práticas: sacramentos, batismo, confirmação, que hoje é o crisma, eucaristia, que era a ceia, penitência ou jejum, você tinha que rezar Ave Maria, fazer boas obras, casamento e extrema unção. Tudo isso era exigido para que alguém, talvez, futuramente pudesse ser salvo. E Calvino, como morava na Alemanha, foi para Roma. Lá em Roma, ele tinha lá uma escada, né, que os historiadores, a tradição conta, né, que essas escadas que tinham lá, tinha sido a pessoa de Constantino, que era imperador em Roma, pegou, ele tinha uma mãe muito devota chamada Helena, e ele pegou essas escadas lá em Jerusalém, levou para Roma, e essas escadas ali, as pessoas podiam subir nela, queriam subir nela porque não só Pilatos tinha subido nessas escadas, mas também o próprio Cristo chegou a subir nessas escadas. Eles acreditavam que se subisse ali, de joelhos, com o rosário na mão, fazendo orações, quando chegasse lá no final, ele receberia o perdão, por exemplo, de 200 anos. Essa era a ideia, né? Então, Lutero, ele foi fazer essa espécie de penitência. E depois de fazer tudo isso, ele não se sentiu em paz e satisfeito, ficou decepcionado. Olhando para esse texto, meus irmãos, nós notamos claramente que a salvação é algo gratuito. Não é algo que o homem pode comprar ou adquirir. Aliás, eu queria fazer uma observação. Todos nós sabemos que tudo que a gente conquista no nosso dia a dia tem a ver com trabalho, dedicação, empenho, estudo, profissionalismo, boa administração. Não é assim? Normalmente, quando a gente tem alguma coisa, adquire alguma coisa, tem a ver com o nosso esforço, com o nosso empenho. Mas quando se trata de salvação, não se dá do mesmo modo. Veja, por exemplo, um homem rico chegou para Jesus e disse: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse o seguinte: sabe os mandamentos? Ele disse: isso tenho guardado desde a minha mocidade. E aí Jesus vai, olha para ele, e a Bíblia diz que Jesus amou aquele homem e disse: vá lá, venda tudo quanto tem, reparte com os pobres, depois vem e segue-me, e você terá um tesouro no céu. Aquele homem, sendo dono de muitas propriedades, a Bíblia nos diz que ele se entristeceu, e ao se entristecer, ele baixou a cabeça e foi embora. Por que Jesus pede os bens àquele homem e não pede, por exemplo, a José, que era amigo dele? Ora, o que é que aquele homem mais amava? Os seus bens. Qual era o maior ídolo para aquele homem? Os seus bens, suas riquezas. Jesus não sai pedindo para todo mundo que venda
os seus bens. Por exemplo, ele não pede para Zaqueu vender os seus bens. O próprio Zaqueu, percebendo a sua pecaminosidade, percebendo que havia defraudado as pessoas, ele mesmo decide, de sua própria vontade, fazer isso. Por que ele deseja isso? Porque ele está com o coração regenerado. Ele foi salvo. A graça de Deus alcançou ele. Meus irmãos, a graça de Deus é o favor imerecido de Deus a nós pecadores. O que um pecador mais merece? Filhos da ira, lembra? O que um pecador mais merece é a ira de Deus. O que o pecador mais merece é ser lançado no inferno. É isso que o pecador merece. Mas o que Deus dá? No lugar de dar a ira dele, Ele dá a graça dele. E Ele diz que essa salvação é mediante a fé. A fé aqui não é a fé na fé. A fé aqui é na pessoa de Jesus. Porque muita gente pensa que eu tenho fé. Mas em que você tem fé? Você tem fé que as coisas vão dar certo? Isso não é fé em Jesus. A fé em Jesus tem a ver, meus irmãos, com confiar, com crer e obedecer a sua palavra. Uma fé que não obedece à palavra de Deus não pode ser tida como uma fé genuína, uma fé salvadora. E aí ele diz mais: e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ora, o que Paulo está dizendo é que esta dádiva, este presente, é algo dado por Deus. Você não existe nenhum homem que, por mais mérito que ele tenha, ele possa conquistar a salvação ou esta fé. Porque é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. O homem não tem como fazer por merecer. É Deus que dá gratuitamente. E aí no 9 ele diz, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Nesse momento, ele diz claramente para mim e para você, que as minhas obras e as suas não podem nos salvar. Talvez você pense que você é bom, mas Jesus diz que não há um bom sequer. A Bíblia nos diz que não há um justo sequer. Então você não é bom não. Você pode talvez até ser melhor do que outra pessoa, pode até ter uma vida mais correta do que outra pessoa, mas justo você não é e bom você não é. Todos somos maus. Talvez a gente não seja tão mal quanto Hitler. Talvez a gente não seja tão mal como Mao Tse-tung, da China, Mussolini, da Itália. Talvez a gente não seja tão mal como essas pessoas, né? Mas a gente é mau. A gente peca. A gente falha. A gente erra. Não tem como você dizer que você não peca, porque todos os dias você e eu pecamos. E aí eu queria fazer aqui uma menção de uma frase de alguém muito sábio. Chamou muita atenção quando eu li. De um homem chamado Zacarias os Sinos. Como você é justo diante de Deus? Então ele responde: somente por verdadeira fé em Jesus Cristo. Mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus, e de não ter guardado nenhum deles, e de ser ainda inclinado a todo mal, todavia, Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum ou jamais tivesse sido pecador. E se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Esse benefício é meu somente se eu o aceitar pela fé de todo o coração. Zacarias os Sinos. Que coisa! Nós passamos a vida toda pecando e ele diz aqui que Deus nos trata como se a gente nunca tivesse pecado. Nós passamos a vida toda em desobediência e mesmo assim, apesar disso, mesmo apesar de todas as nossas desobediências e transgressões, Deus nos trata como se Cristo, a gente tivesse obedecido em tudo na vida. Como é que isso se dá? É simples. Cristo, a resposta sempre é Cristo. Salvação sem Cristo não existe. Cristo assumiu o nosso lugar. Cristo assumiu
as nossas transgressões, nos representou na cruz, intercedeu por nós pecadores, e olha que a Bíblia diz, nós ainda éramos inimigos de Deus. Cristo, o justo, estava disposto a morrer por nós injustos. Cristo, o bom, estava disposto a morrer por nós os maus. Tudo Cristo. Claro que aqui mais na frente alguém vai falar somente Cristo. Salvação somente por Cristo. E eu vou concluir, no final, muito maravilhoso, essa conclusão assim me chamou muita atenção. Pois somos feitos por Ele, criados em Cristo, Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Olha, preste atenção, nos primeiros 3 versículos que a gente leu, logo no início, Paulo disse que nós éramos o quê? Estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Paulo diz que nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe poderio do ar, sobre a ação do diabo, e andava de acordo com a nossa própria carne. Não é isso que Paulo diz nos 3 primeiros versículos que a gente leu aqui? Agora ele diz que Deus faz desse velho homem, dessas velhas pessoas, novas criaturas, e essas criaturas agora vão andar em novidade de vida. Eu estou usando aqui um texto de Romanos. Essas novas criaturas foram feitas. Ora, Deus nos fez lá no Éden, e agora Ele faz esse homem de novo, um novo homem, uma nova criatura, uma nova pessoa, uma pessoa com nova disposição, uma pessoa vocacionada para viver a imagem e semelhança de Cristo em conformidade com a sua palavra. E aí eu concluo com uma frase de Martin Luther King que eu acho maravilhosa, e eu queria desde já agradecer a Deus e orar pela sua vida, para que Deus fale, que tenha falado de algum modo ao seu coração por meio dessa palavra. Veja o que Martin Luther King disse: eu não sou quem eu gostaria de ser, eu não sou quem eu poderia ser ainda, eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus eu não sou mais quem eu era. Louvado seja Deus por essa palavra. Um novo homem, uma nova mulher surgiu a partir do momento em que cremos em Cristo Jesus, do momento em que cremos em sua palavra, do momento que aceitamos a graça de Deus sobre nossas vidas mediante a fé. Ore e suplique a Deus para que Deus também conceda esta noite esta graça para você, para que você tenha vida, como disse Jesus, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Que Deus nos abençoe e nos dê da sua graça. Amém.